Bom dia. Hoje a minha convidada do A 100% nasceu no Porto, formou-se em Ciências Farmacêuticas, fez no Porto, fez o doutoramento na UBI, é uma empreendedora, super inspiradora, muito bem disposta, super profissional. Naturalmente, a área de negócio dela também está ligada naturalmente à indústria farmacêutica, não é? Acho, e ela já vai apresentar-se melhor. E eu tenho o privilégio de ser um dos seus vice-presidentes. Ela é a minha presidente, é assim que eu chamo, com muito carinho e respeito. Doutora Ana Oliveira, senhora presidente, é a presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa. Aliás, é onde nós temos neste momento o estúdio de gravação deste podcast. Sinto-me privilegiado por ter tido essa oportunidade, por haver essa vaga. E sem mais demoras, Ana Oliveira, seja bem-vinda. É um prazer para mim ter-te aqui no A 100%. Sei que ali em casa vão gostar muito daquilo que tu vais partilhar. Como sempre faço, eu peço para que o meu convidado possa também apresentar-se um pouquinho. Muito bem. Ana, passo-te a palavra. Muito bem, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela introdução simpática que me fizeste. Espero não desiludir quem está lá em casa a ouvir-me e no tempo que vai prestar esta atenção a isto que vamos estar aqui a conversar. Sim, eu sou isso, não é? Quer dizer, eu sou uma mulher do Norte com o coração muito partilhado e não dividido, e costumo dizer isto com muito foco, porque de facto é um coração partilhado entre a minha origem nortenha em Vila do Conde. Pois foi até aos 27 anos. Até aos 27 anos eu vivi em frente ao mar, literalmente em Vila do Conde. Eu adoro Vila do Conde. Fiz o curso em Ciências Farmacêuticas no Porto, como dizias, e depois voltei lá para fazer o mestrado, porque eu já sou do tempo, não é? Em que os cursos não eram de Bolonha, eram cursos, o meu curso particularmente era de 5 anos, mais um de estágio. E depois voltei lá para fazer o mestrado quando Bolonha veio para revolucionar aqui um pouco o sistema de ensino. E em 2006 mudei-me com a minha família para aqui, para a Beira Baixa, para a Beira Interior, para a Covilhã, de uma forma mais objetiva. Ana, não te percas, Não? porque eu tenho que fazer aqui uma alusão, fazendo uma pergunta. De onde é que vem essa tua paixão pelas ciências farmacêuticas? Será que uma pessoa que eu conheço e que admiro tremendamente, que se chama José Martínez, que é o teu pai, Sim. que é uma pessoa incrível, um dia se calhar também eu vou ter aqui, porque é uma pessoa que me inspirou a mim tremendamente com um projeto que ele tem, mas isso vou deixar para outro a 100%. Ele teve um dedinho aí. Nós somos o resultado da inspiração do nosso contexto. Quer dizer, eu em casa falar sobre ciências, o meu pai é médico, a minha mãe é médica, falar tua sobre... mãe também é médica. A minha mãe também é médica, o meu nossa. pai é ginecologista obstetra, a minha mãe é neurologista, portanto, as conversas à mesa, e nós sempre tivemos o bom hábito de almoçar e jantar em família, porque também tínhamos essa oportunidade, não é? Eu e a minha irmã, que também é farmacêutica, portanto somos muito originais na nossa casa, somos dois médicos, eu e a minha irmã somos as duas farmacêuticas. Nós tínhamos a oportunidade de facto de manter um ritmo e um hábito de família, de refeições em família. Tínhamos e temos. E portanto, falar sobre ciências era habitual nas nossas refeições, na nossa casa, os amigos, não é? Muito voltados neste campo. E depois a afinidade que eu sentia para as ciências farmacêuticas, e sobretudo para as ciências, e menos para as humanidades. E, portanto, há ali uma altura na nossa vida, no liceu, em que nós temos que escolher ou para um lado ou para o outro, não é? Pronto, e nessa altura era indiscutível, não tive qualquer dúvida de que seria na área das ciências. E depois as ciências farmacêuticas surgiram como uma oportunidade. Eu devo dizer que não foi logo
à primeira. Portanto, eu tive que descobrir também as ciências farmacêuticas, Uhum. mas o que é que me trouxe de expectativa este curso? O facto de ser um curso muito abrangente e depois de nós o fazermos, termos a possibilidade de nos especializarmos numa área que podíamos escolher. Para além disso, também teve a influência o Isso facto. depois dos 5 anos, essa exposição, ou ainda Essa depois dos 5 anos, mas exatamente. quando escolhi, portanto, quando tive a necessidade de optar por um curso no ensino superior, não tendo sido logo, como disse, à primeira esta perspectiva, foi algo que me influenciou bastante para as ciências farmacêuticas. O facto de ser um curso em banda larga, com muitas oportunidades, depois de eu descobrir realmente o que é que eu queria fazer na vida. E para além disso, eu dizia, também teve outra influência que foi o facto de ter uma ordem profissional. Entendia na altura e continuo a entender que de facto há aqui um sentido de comunidade, que é algo que eu também dou muito valor depois na vida e numa perspectiva mais abrangente. E portanto foi essa influência do nosso contexto, não é? Quer dizer, porque é que eu investiguei e porque é que eu investigo e porque é que a minha irmã também investiga na área da saúde da mulher? Porque Tu é que começaste pela investigação, não comecei foi? pela Quando investigação no terminaste. Porto, não, comecei logo No enquanto Porto. estudante, porque depois essa inquietude de querermos sempre alguma coisa mais, não E é? aplicar E aquilo e ver o aplicar, resultado. Não é? exato, e não ficarmos só pela teoria e fazermos um pouco mais do que aquilo que é o programa obrigatório do curso, por exemplo, não é? Cumprir os mínimos, que eu também digo muitas vezes isto aos meus alunos, porque eu entretanto também sou professora convidada e investigadora na UBI. E digo muitas vezes aos meus alunos, não cumpram os mínimos, não precisam de ser excelentes alunos, mas sejam diversificados, explorem as diferentes oportunidades que a universidade e que o contexto onde vocês estão vos dá, porque isso vai-vos ajudar a escolher. E de facto, na fase da faculdade, também é muito normal que as pessoas ainda estejam à procura. Sabem que é por ali, mas não sabem muito bem ainda o trecho certo, não é? O caminho certo que vão seguir. Estão-se a encontrar, Estão-se a não é? encontrar. É Ainda uma fase da perceberam. adolescência, jovens adultos, não é? Portanto, esta inquietude também foi algo que os meus pais me passaram a mim e à minha irmã desde muito cedo, não é? De nós sermos curiosos em relação O às teu pai é coisas. um exemplo E o meu disso. pai é um Muito homem exemplo. extraordinariamente Extraordinário. curioso, inquieto, ainda hoje, que jubilou, não é? Que é um professor jubilado. Mas não está parado. Nada, Nem era isso que eu ia pensar. dizer, nada, não é? Portanto, e a minha mãe igual, portanto, em campos diferentes, em planos da vida diferentes, mas ambos têm essa inquietude, essa vontade da vida e de explorar e de conhecer cada vez mais. E, portanto, isso foi algo que nos passaram. Isso foi fundamental para o caminho que depois a minha vida levou, não é? Essa inquietude também não me fez ter medo nem duvidar quando em família eu já era casada, já tínhamos a nossa primeira filha. eh, Nesse ano, a inquietude e esta vontade de agarrar desafios, de nos mudarmos de frente para o mar para de frente para a Para o serra, interior. de frente para a serra, não é? Foi de facto fundamental. E a mudança foi no contexto de uma oportunidade profissional para mim, para o meu Íamos tocar marido. nisso. Ia tocar nisso. Diz-me uma coisa. Quando é que tu passaste do académico para o... Profissional. quando é que começaste... Eu não sei, qual foi o teu primeiro... Tiveste um emprego? Tive. E eu comecei a trabalhar como farmacêutica numa farmácia comunitária, portanto, as farmácias. Lá ou cá? Lá em cima, em Vila do Conde. Foi o meu primeiro emprego. Eu acabei o curso, já tinha emprego. Ainda não tinha acabado, ainda estava na viagem de finalistas e já tinha emprego. Porque naquela altura era assim, havia. E eu penso que agora também não é assim tão difícil para os farmacêuticos encontrarem emprego. E portanto eu comecei com o trabalho de farmácia, de farmacêutica comunitária. E foi fundamental para mim para descobrir o processo de comunicação com o cliente, que hoje para mim é importantíssimo, para descobrir, para conseguir, para encontrar ferramentas para identificar o que é que a pessoa precisa, qual é a necessidade que o cliente tem e eu poder responder à necessidade do cliente. E isso é fundamental em qualquer negócio. Dentro das tuas competências Dentro das ou minhas da competências, equipe, pois. Exatamente. Dentro daquilo que é a oferta, naquela altura era farmácia, agora é empresa, não é? Indústria, serviços, laboratório. Mas ouvir o cliente e perceber e identificar a sua necessidade e depois encontrar o produto ou o serviço que melhor serve o cliente. Isto foi uma ferramenta que eu aprendi no balcão de farmácia. Portanto, foi bom
Foi ter um muito bom. emprego, começar por aí. Foi muito bom. E os anos que eu estive, e trabalhei 10 anos como farmacêutica comunitária. Primeiro, Uau. primeiro em Vila do Conde e depois aqui. Portanto, eu quando mudei para aqui, mudei com a perspectiva de poder continuar o meu Tu vieste para aqui fazer o processo. mestrado Vim e fazer o depois doutoramento. Ah, Não, doutoramento. eu vim fazer o doutoramento. Eu vim já com a perspectiva de fazer o Muito doutoramento, de trazer a nossa investigação para cá, porque a Universidade da Beira Interior estava numa fase de aumentar as suas valências, ia criar o curso de Ciências Farmacêuticas, eu tinha acabado de criar, e portanto havia aqui claramente uma visão de oportunidade. Uhum. E eu também sempre tive assim um pouco alguma coisa em mim que me dizia que eu não era bem um trabalho puramente académico que eu gostaria de fazer. Eu lembro-me que a determinada altura eu até comentei com o meu pai, eu gostava de ter uma empresa, mas não sei bem de quê. Gostavas de semear e ter Gostava os de frutos. isso, mas não sei bem de quê, não é? E também dizia, mas também não é bem uma farmácia, não era bem isso que eu gostava. Que é muito quadrado, é muito quadrado para ti. Sim, não era bem aquilo, eu gostava de alguma coisa um pouco mais que me desafiasse enquanto potencial empreendedora. Uhum. Enfim, eu não sabia explicar, porque eu acho que de facto isto nós vamos nos conhecendo e vamos aprendendo, não é? É mais do límbico, não é do neocórtex, não é? É mais emocional. É mais Tu emocional. não consegues expressar e andas a encontrar. E também não tens conhecimento, se calhar, suficiente naquela altura para dizer, é isto, não é? Claro. Consegues dizer quando as coisas te vão aparecendo. E lembro-me que na altura o meu pai até me disse, bom, então pensa lá em quê? E depois é isso que eu estou a fazer, mas isto ainda demora um bocadinho. Enfim, e também foi bom Quando não vieste pensar... já eras casada. Quando vim já era casada e tínhamos Muito já bem. a nossa primeira A filha. primeira Foi filha. o ano de licença de maternidade. Foi esse período que Uhum. nos permitiu vir cá, avaliar, perceber. O Aldo, entretanto, o meu marido, entretanto, queria fazer o doutoramento também em Ciências do Desporto. A UBI também tinha essa oportunidade. Ele, entretanto, ganhou uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, portanto, as coisas foram acontecendo. E foram acontecendo de uma forma muito natural. Eu vim, era fácil também, relativamente fácil encontrar aqui trabalho como farmacêutica, fui trabalhar para uma farmácia comunitária também, tive uma experiência extraordinária numa farmácia mais de campo, rural, no contacto com os idosos, mas também tive a oportunidade de, nessa farmácia, com a visão do negócio, ajudar a mostrar alguns caminhos de otimização do negócio, portanto também me deram essa Muito oportunidade. interessante, claro. Também me deram essa Aprende-se oportunidade, ouviram tremendamente. aquilo que eu também tinha para Claro. dizer. E às vezes as lideranças não ouvem o que os seus colaboradores têm para dizer. E eu também tenho a dizer que tive sempre a oportunidade de poder falar e de ser ouvida em todos os sítios em que tive. Uma boa experiência. Tive uma boa experiência. Isso é importante. É. E depois quando é que decidiste? Eu sei que aconteceu aí uma coisa que depois precipitou tu abrires a empresa com a tua irmã. Isso, foi assim, não? foi, porque nós viemos, a Rita também veio, portanto foi de facto A Rita, que é a tua minha irmã, irmã. exatamente, e trouxemos para cá a nossa investigação em Women Health, portanto na saúde da mulher, influenciada claramente pelas conversas e pela inquietude do meu pai dizer, eu tenho este problema na clínica, vocês que são farmacêuticas arranjem lá uma solução, não é? Portanto, como se isto fosse assim simples. Enfim, mas isto também nos educou para encontrar soluções simples, ou seja, às vezes, e isto depois é uma ferramenta para a vida, não é? Que é, nós temos um problema, vamos lá ver se o conseguimos resolver de uma forma simples. E às vezes problemas complexos até se resolvem de forma dividida, dividindo aquele problema em vários pequenos problemas. Eu diria que até é normalmente assim. É normalmente assim que se faz. Portanto, encontramos soluções que vão responder às pequenas partes daquele grande problema e no todo vão resolvê-lo. Portanto, isto também vem da nossa educação e deste desafio a pensarmos em soluções, que é muito importante pensar, olhar para a solução e não só para o problema. No problema não está a solução. Não está, de certeza, não é? E, portanto, nessa altura a Rita também veio e nós trouxemos a investigação, começámos a criar, tivemos essa oportunidade e, portanto, também foi muito bom para nós, a UBI, a Universidade da Beira Interior, ter aberto essa oportunidade de acolher novas linhas de investigação. E a determinada altura, quer dizer, eu estava a fazer o meu doutoramento em Ciências Farmacêuticas
na especialização da microbiologia, a Rita na especialização do desenvolvimento de produto, tudo isto voltado para a saúde da mulher e numa perspectiva de encontrar soluções simples para problemas complexos. E houve um concurso de ideias da Universidade em 2011, o INUBI. Fomos desafiadas e às vezes isto faz muita diferença. As pessoas que estão em determinado local, em determinado momento e que têm uma visão do que está a acontecer. E isto foi o que aconteceu na UBI. Na altura, a Dina Pereira, que é hoje a diretora do UBI Medical, estava no gabinete de projetos da universidade, sabia que nós tínhamos um grupo de investigação em Women Health, sabia que nós até estávamos a pensar numa hipótese de um produto que era relativamente simples e telefonou e disse, têm que vir ao concurso de ideias. Vocês têm que vir, desculpem lá, mas têm que vir. E nós fomos ao concurso de ideias em 2011. Foi uma experiência arrepiante porque nós não sabíamos nada da conversa de negócio, da linguagem de negócio. Dá frio na barriga. Dá frio na barriga, até porque foram muitas pequenas apresentações de outros que já tinham muita experiência e que falavam. Candidatos, não é? Havia muitos candidatos. E havia já pessoas que já tinham começado alguma coisa e, portanto, já sabiam falar de um modelo de negócio. Nós não fazíamos a mínima ideia. Quer dizer, nós éramos duas farmacêuticas ali sentadas a querer apresentar e eu acho que isso foi uma diferença, com confiança e com emoção aquilo que nós acreditávamos. E eu acho que isto é uma receita fundamental, é nós termos conhecimento, confiança, emoção e acreditar. Tu sabes que o Dr. Ivan Meisner, que é o fundador de uma organização a que eu estou ligado, diz assim: eu prefiro ignorância em chamas do que conhecimento congelado. Isso mesmo, e é verdade, e é mesmo verdade. E ele tem razão. É, porque a ignorância pode-se corrigir com chamas e com vontade. Permite-te ver todas as opções. Exatamente, não tens vergonha sem de bloqueios, falar. Isso com mesmo, certeza. claro, é isso mesmo, é fundamental. Claro. Pronto, e nós nesse concurso não ganhamos o primeiro prémio da categoria geral, mas ganhamos o segundo e depois havia também um prémio adicional para empreendedorismo no feminino. Como nós éramos as únicas mulheres, acumulamos os dois, mas isto totalizou 3.500 euros. O que é que este prémio teve em nós? Teve o efeito da responsabilidade, dizer há um júri externo, que não são pessoas que nós conhecemos, alguns até eram, mas enfim, mas havia pessoas que tinham vindo de Coimbra, eu penso que até alguém de Lisboa, que tinha vindo para fazer parte daquele júri. E tinham olhado para nós, que na nossa ignorância do que é o negócio, tinham encontrado, de facto, alguma coisa que valorizar, não é? Que premiar. Sim. Portanto, nós o que fizemos foi, ok, então confiaram em nós, deram-nos este dinheiro e nós até temos uma piada que mantemos até hoje. Dizemos, em vez de irmos a Bali, criamos uma empresa. Ainda não fomos a Bali, já fomos a outros sítios. Havemos de ir a Bali. Opção A, Bali. Opção B, criar uma empresa. Opção B. Vamos lá. Porque nós não tínhamos aquele dinheiro, ninguém nos ia bater à porta a dizer o que é que vocês fizeram com esse dinheiro. Sim. Mas deram-nos essa responsabilidade, claro. É um prémio. Então o que nós fizemos foi com 500 euros criámos o logótipo da empresa, com 3.000 euros criámos o capital social. E a UBI deu-nos também, em paralelo, a oportunidade de incubarmos a empresa durante um ano gratuitamente. Ao fim de um ano começaríamos a pagar renda. Ajuda. Foi uma bela ajuda. Portanto, o que nós fizemos foi, ok, pronto, então nós queremos ter uma empresa. A minha irmã também estava super alinhada nesta ideia de termos uma empresa, de fazermos alguma coisa, de trazermos esta nossa vontade de as nossas soluções poderem chegar ao mercado, de se tornarem realidade. E o que fizemos foi agarrar isso. Portanto, em 2012, isto foi em 2011, em 2012, em setembro, constituímos a empresa. E qual foi assim o primeiro projeto ou produto? Nós começamos com, eu digo isto muitas vezes porque isto eu penso que pode ser um bom incentivo para outros. Nós começamos com uma bancada num laboratório, portanto nós somos uma empresa que presta serviços laboratoriais à indústria, a LabFit, que foi a primeira instalação, portanto a primeira unidade que nós criamos e que foi única até 2019. Aqui em Portugal? Não, foi única na nossa atividade. Ou seja, era só nós isso. Até 2019 só tínhamos a LabFit. A LabFit são laboratórios. Prestam serviços, desenvolvimento de produto, testes de ingredientes, ensaios microbiológicos, fisicoquímicos, toxicológicos, tudo in vitro. Somos especialistas nesta área. Em produtos de saúde. Mas às vezes os têxteis também vêm lá, as tintas, porque os métodos são mais ou menos iguais, mas nós somos especialistas. Porque tem contacto com a pele e é preciso isso mesmo, medir testar, a segurança, não é? Exatamente, é mesmo isso. Então nós tínhamos a LabFit, mas a LabFit o que é hoje
é o resultado da evolução de um trabalho extraordinário de equipa, daquilo que foi a semente que nós começamos a criar, não é? E, portanto, nós no início tínhamos, nesse tal laboratório que a UBI nos disponibilizou, um laboratório que era só para nós, uma bancada, uma estufa emprestada de um colega que tem um laboratório de análises, tinha um laboratório de análises na Covilhã, a quem eu telefonei a perguntar se por acaso não tinha para lá uma estufa que quisesse vender por um preço simpático que nós podemos comprar. Tínhamos, e ele simpaticamente disse: anda cá buscar que eu tenho aqui uma estufa parada, leva e fica com ela. Porque depois também há Tínhamos- esse ambiente do empreendedor que tens uma sim. série de empreendedores à volta e nós percebemos uns aos E outros. os amigos ajudam-se Exatamente. uns aos outros, não é? E tínhamos, compramos um set de pipetas para trabalhar em laboratório, placas de Petri para a microbiologia, meios de cultura e pronto, e uns materiais de vidro que precisávamos. Microscópio, Um essas microscópio nem tínhamos na altura, nem precisávamos e portanto ainda nem tínhamos. Ok. Compramos depois no ano Uhum. seguinte e começamos a prestar serviços. Que serviços e a quem? Tínhamos identificado, isto foi em 2012, portanto nós tínhamos identificado que em 2013 havia um regulamento a entrar em força da indústria cosmética, portanto do setor da cosmética, que obrigava os produtos cosméticos a terem um controle apertado e portanto nós vimos ali uma oportunidade. Começamos com 2 clientes portugueses, que são nossos clientes até hoje. São clientes, são parceiros, enfim, são mais do que clientes. E portanto começamos a prestar uns servicinhos. Claro que em 2012 tivemos resultados negativos, porque então Normal. começámos em setembro, tínhamos feito investimento, tínhamos poucos serviços. E depois tivemos em 2013 uma indústria suíça que nos conhecia dos congressos, porque nós fazíamos muitas comunicações na área, porque éramos especialistas Tens na vários área. artigos Temos vários publicados. artigos publicados, alunos de mestrado, alunos de doutoramento, Exatamente. enfim, pronto, a nossa carreira enquanto investigadoras continuou a acontecer, que já acontecia nessa altura, porque eu, entretanto, eu também já tinha acabado o meu doutoramento, a minha irmã já estava na reta final. Tínhamos muitos artigos publicados, os laboratórios do Women Health, da saúde da mulher, também nos conheciam dos congressos e essa indústria farmacêutica veio-nos pedir um projeto de investigação que depois está aí publicado em todo lado para testarmos uma estirpe, um micro-organismo probiótico de aplicação vaginal que existe e que está no mercado, um medicamento. E, portanto, foi o grande projeto que nós tivemos. Quase que foi a consagração daquilo que o pai tinha pedido. Foi. Não foi. Bom, foi a Não é na mesma- consagração não é- daquela ideia de arranjem lá soluções, porque as coisas simples. E essa foi uma das foi a primeira. E esta foi Muito foi uma das primeiras, mas o produto era deles e, portanto, já existia, Claro, era um sim, medicamento sim, que já estava no sim, mercado. mas Eles só nos mas pediram ajuda. Sim, participaste. pediram-nos ajuda para ajudarmos a trazer mais informação sobre o produto e sobre esse micro-organismo probiótico, que hoje são falados probióticos em todo o lado para todas as aplicações. Enfim, esse foi o grande projeto de arranque da empresa. E depois fomos crescendo devagar, e isto também é uma informação importante, não é? Nós tivemos a paciência para perceber, a paciência e a consciência de que o crescimento ia ser devagar. E tínhamos 2 hipóteses. Ou nos mantínhamos independentes e com uma empresa a prestar serviços e mantendo o foco na inovação, na investigação, no desenvolvimento, mas consagrando a empresa enquanto prestadora de serviços de qualidade, com rigor, assente em certificações de qualidade, que foi sempre um dos grandes pilares da empresa desde o início. Ou então focaríamos-nos só no produto, na inovação interna, e encontraríamos uma forma de a nossa atividade ser financiada por capitais externos. Sim. E nós optamos pela primeira, porque queríamos ter uma empresa que fosse autónoma, queríamos ter uma empresa em que, correndo bem ou correndo mal, o risco era aquilo que nós acreditávamos e aquilo em que nós confiávamos que ia ser o futuro. E, portanto, nunca optamos por escolher o caminho só da inovação e só do produto e da tecnologia que nos obrigaria a ter capitais externos. Não há uma receita melhor ou pior. Há aquela que tu escolhes e aquela em que tu te mantens. E acreditas e vais. Que acreditas e vais. Pronto, Pronto. E já tivemos ao longo do tempo uma outra situação em que houve aproximação para investimento na empresa. Nós fomos-nos sempre mantendo neste trilho e acreditamos neste trilho. É um trilho que é mais lento de acontecer. É mais lento.
mas que te permite, na nossa perspectiva, permitiu-nos ir diversificando dentro da nossa especialização, ir acrescentando escolher o valores e caminho, escolher o não é? caminho. E seres tu a palpar o Porque a caminho. forma como tu vais lendo o mercado É e diferente, com a sim. tua perspicácia, tu consegues ajustar Isso. rapidamente. E estas empresas, eu não sei quantos colaboradores tu tens neste momento? 27. 27. Já não é uma operação pequena. Não é uma operação Mas pequena. mantens uma gestão que te permite ser bastante flexível. Sim, E isso é importante. mantemos uma gestão flexível e mantivemos uma perspectiva que foi, e por isso é que eu há pouco explicava que até 2019 só tínhamos a unidade LabFit Uhum. e que em 2019 concretizamos o início da segunda unidade, que é a Pharmapoly, que é uma unidade industrial e que É uma fabrico, exatamente. é aquilo que nós uma chamamos indústria. o contract manufacturing, ou seja, nós somos um fabricante para terceiros de Boa. produtos cosméticos, de dispositivos médicos, enfim, produtos na área da saúde. Não temos marcas Isso foi próprias. um grande marco. Isso foi um grande marco, Muito. porque veio fechar a cadeia de valores, ou seja, veio nos permitir concretizar efetivamente em produto aquilo que nós desenvolvíamos, otimizávamos, quer internamente, quer para os nossos clientes. O que acontecia-nos muitas vezes de nós fazermos aquilo que nós dizíamos que era todo o trabalho complicado, desenvolver uma fórmula ou resolver um problema de uma fórmula de um cliente, e depois, naquele dossiê muito bem escritinho que nós tínhamos, alguma fábrica ia produzir e fazer. Não é um trabalho, não é um trabalho fácil, ou seja, a produção desta tipologia de produtos obriga a muita qualidade, a muito controle, a muito rigor, Muita norma, não é? mas que na realidade depois de tu fazeres a primeira produção daquele produto, as outras são todas iguais e portanto aquilo depois é aumento de escala. Então começamos com aquela inquietude a determinado momento de, ok, já temos a LabFit e se nós pensássemos em ter uma fábrica também? E fomos protelando um pouco essa ideia até considerarmos que a LabFit tinha já uma capacidade de funcionar sem nós estarmos tão É uma presentes. maturidade. Uma maturidade em que nós fomos criando equipa na LabFit, fomos confiando e delegando responsabilidades à equipa que estava connosco maioritariamente desde o princípio, portanto as nossas chefias intermédias são pessoas que estão connosco desde o princípio, que sofreram connosco o crescimento da empresa, não é? E a evolução da empresa, e portanto fomos-lhes delegando responsabilidades e fomos tomando também a confiança de podermos começar paulatinamente a sair da operação primária da LabFit e ficarmos um pouco mais livres para pensar em outros voos. E quando em 2019 criamos a marca Pharmapoly, registramos a marca Pharmapoly, foi essa a perspectiva que nós tivemos. Vamos começar agora do zero, novamente com uma unidade que é industrial, mas de facto é agora o momento. Tivemos a oportunidade também de, em 2020, ter surgido a pandemia e isso ter-nos permitido criar as operações Fabris com um produto que era de baixo risco, que era o desinfetante. Não foi um grande negócio em termos Sim, financeiros. mas não estiveste parada. Mas nós na LabFit não estivemos. Porquê? Porque na LabFit nós vimos a oportunidade de fazer testes antivirais para os desinfetantes e, portanto, trabalhamos para todo o mundo. 2020 para nós foi de facto um ano muito marcante, porque foi um ano em que naquela série de anos foi o nosso melhor ano. E foi um ano em que nós, na LabFit, demos um salto financeiro bastante interessante e, ao mesmo tempo, criamos a Pharmapoly. E, portanto, criamos a semente da Pharmapoly. Tu hoje tens clientes no mundo inteiro. Mundo inteiro. 50% do nosso negócio é internacional. É internacional. E é em serviços e em produto. Fantástico. Portanto, é Europa e fora da Europa. E fora da Europa, tu tens Sim. Américas, não tens? Tenho Estados Unidos, tenho o UK, tenho a Tailândia e agora os Emirados Árabes. Tailândia, meu Deus, fantástico. É Também isso tenho mesmo. clientes lá. Ana, a Ana Oliveira fez tudo isto, construiu equipe, tem uma família fantástica, uma irmã brilhante também, Brilhante mesmo. como ela. Em 2019 lança o segundo grande projeto, que é a indústria, não é? E ao mesmo tempo, Ana, tu metes-te na loucura do associativismo. E és mãe. E sou mãe, sim. E ainda por cima tens uma produção também de cerejas, acho eu, não é? Exato. Meu Deus, portanto já estão a ver que
esta paixão por aquilo que a Ana faz, e este bichinho do empreendedorismo que está lá dentro permite arranjar tempo. E atenção, tempo é o recurso mais escasso, mas também é o mais democrático, É verdade. porque todos temos 24 horas por É dia. verdade. E há pessoas que aquelas 24 parece que são 60. Claro. Explica-me um pouco, Ana, nesta reta final aqui do nosso programa, mas que é muito importante, porque um empreendedor que consegue levar a sua ideia avante, consegue amadurecer, consegue ir para o próximo nível e ao mesmo tempo arranja tempo para inspirar outros empreendedores, outros empresários através do associativismo. E aí eu tiro-te o chapéu e eu dou-te nota, se fosse de 0 a 10 é 11, Obrigada. Ana, porque tu és um exemplo como a presidente da direção da AEBB, o tempo que tu consegues arranjar para as atividades que, no meu entender, são tão importantes para o tecido empresarial da região, da Beira Baixa. Essas atividades consomem imenso tempo e tu fazes isso com uma mestria incrível. Conta-me um pouco sobre esta tua experiência. Só é preciso ter equipa. Nós não conseguimos fazer nada se não tivermos o conceito da comunidade e da equipa. Criar a empresa não tinha sido possível sem a minha irmã. Portanto, a empresa é o resultado da nossa parceria enquanto empresárias, enquanto administradoras e depois de todo o trabalho de toda a equipa que trabalha lá, quer no LabFit, quer na Pharmapoly. Portanto, isto era impossível. Na EBB é a mesma coisa. Se nós não tivéssemos aqui uma equipa executiva maravilhosa era impossível fazer o trabalho que a associação tem feito e do qual nós temos responsabilidade enquanto direção nos últimos 4 anos e agora para os próximos 4 também. E a mesma coisa na minha casa e na minha família. Eu tenho com o meu marido uma equipa, cada um de nós tem, eu costumo dizer, e é verdade, cada um de nós tem os seus projetos individuais dentro de um projeto coletivo, que é o nosso maior projeto, que é a nossa família e a possibilidade de educarmos as nossas 3 filhas neste contexto de sermos cada um de nós uma pessoa com a sua iniciativa e o seu projeto num processo de comunidade que se interajuda. Que é feliz, que se realiza. Que é feliz com Muito as suas importante. questões, Com os desafios e família, que é sempre, mas que somos de facto uma Exatamente. família feliz. Quer dizer, o meu marido tem as suas iniciativas, é uma pessoa extremamente empreendedora, também ligada ao associativismo, e eu acho que o facto de nós estarmos os dois na mesma perspectiva de vida, isso é uma coisa muito importante, que é quando, na minha opinião, quando um casal tem o mesmo alinhamento, não é? A mesma perspectiva de vida. Eu compreendo as ausências dele e ele compreende as minhas ausências. E apoia. Exatamente. Essa é a parte mais difícil. Exatamente. E Sem depois, para dúvida. além disso, quando estamos os dois ausentes, ou porque estamos juntos fora, porque também tentamos articular bem as nossas viagens para o exterior e aproveitarmos bem juntos, ou quando cada um está para o seu lado fora, também temos uma comunidade de família que nos apoia, não é? Isso. E portanto, isso eu acho que o segredo é a comunidade, sempre. E a comunidade pode ser de sangue ou podem ser os amigos, não é? Ou pode ser o nosso contexto de comunidade profissional, por exemplo, e portanto, eu acho que é esse o segredo, sinceramente. Não é segredo, é essa a receita, não é? E depois é fazermos as coisas com gosto. Eu gosto muito disto e eu não sou uma pessoa, e devo dizer isto, acho que nós devemos nos descobrir e saber em que é que nós gostamos de pôr a nossa energia, o que é que isso nos faz feliz e nós podemos com isso trazer mais valor para a nossa comunidade, seja ela qual for. E eu não sou uma pessoa de detalhe, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, porque é que eu e a minha irmã resultamos tão bem na empresa? Porque nós temos perfis completamente complementares. O que eu gosto de fazer... Tu macro, ela tem. Exatamente, eu sou macro e ela é o detalhe. Ela tem a paciência, o rigor, a especialização, Isso o é conhecimento, a capacidade crítica, a inteligência de ir ao detalhe. E eu sou a pessoa do macro, de olharmos, eu dou muitas vezes este exemplo. O melhor exemplo disto é, nós vamos as duas a uma exposição. Eu entro na exposição e sou capaz de dizer qual é o tema geral da exposição, 1 ou 2 quadros que me marcaram e enfim, tenho um overview assim, não é? Tenho uma visão geral da exposição. E a minha irmã é capaz de dizer tudo, em detalhe, com conhecimento técnico sobre um quadro. E portanto nós
conseguimos nos complementar. Eu vou até determinado momento e ela já sabe, pronto, eu já sei, a partir daqui já não vais ter paciência para isto. E ao contrário, ela fica também na expectativa de que eu mastigue aquela informação e que discuta aquela informação com ela para depois pensarmos em conjunto no Muito detalhe. E depois também há outra coisa que eu acho que nós temos muito afinado entre nós, em todas as vertentes, que é, nós podemos não estar sempre de acordo, mas só avançamos quando estamos as duas em consenso. E isto é uma coisa importante nos negócios, é nós nem sempre estamos de acordo, mas Mas tentamos são encontrar capazes de um gerar consenso. consenso. É isso. Exatamente. Ou geramos ou então não avança. Aquele ponto não avança à espera de um consenso. Portanto, eu acho que é isto, é saber lidar com as situações, é conhecer onde é que nós pomos a nossa energia e o nosso tempo, o que é que nos faz feliz, em que é que nós, de facto, podemos trazer um valor acrescentado. Ana, E eu gosto tu disto. falaste da importância da equipe de uma forma assim super, super rápida, só para darmos uma pincelada nisso. Hum, Foi difícil delegar, porque tu começaste na Foi, investigação sozinha com a tua irmã foi, e a seguir tiveste de começar a construir a equipe. foi. Isso, no fundo, é Nós delegar, é começamos, é, confiar, não é? nós começamos a empresa, as duas, com um colaborador, que é o Carlos Gaspar, que está Uhum. connosco até hoje e Desde o início. que eu espero que Fique fique, sempre. enfim, que eu vá primeiro que ele, porque sou muito mais velha que ele, sou um bocado mais velha que ele, mas que fique para a vida. E ele, eu estou a dar o exemplo do Carlos, porque de facto eu costumo Foi dizer o que primeiro. foi. E a fotografia do prémio que nós ganhamos no Inubi foi ele que a tirou Ah. da audiência, portanto é um pormenor engraçado. E nós começamos a empresa assim, com esta equipa, não é? Os três. Eu estava na bancada com ele a fazer os testes de microbiologia, porque ele era meu aluno de mestrado e depois de doutoramento, e portanto nós estávamos a fazer os testes de microbiologia, os dois juntos na bancada de laboratório. E depois as coisas foram crescendo. Foi difícil delegar? Foi. Porquê? Porque nós, quando criamos um projeto, estamos muito envolvidos com o seu E o teu sucesso. nível de E o exigência nível de lá em exigência é cima, muito não é? grande. E depois nós aprendemos a gerir isso, porque percebemos que se não delegarmos não conseguimos fazer outras coisas. A velocidade está limitada. Exatamente. O tempo são 24 horas por dia para todas as pessoas e é fundamental fazê-lo. Nós somos um laboratório certificado, reconhecido pelo Infarmed para alguns referenciais, e agora acho que finalmente vamos conseguir o último ou penúltimo. Mas isto para dizer que quando fomos as primeiras vezes inspecionadas pelas inspetoras do Infarmed, elas tinham uma piada muito engraçada, porque elas diziam: mas como é que vocês conseguem? Como é que vocês as duas conseguem com a equipa? Certo, mas quer dizer, não é muita coisa. E nós dizíamos a verdade, que é, nós encontramos-nos muitas vezes no chat do Gmail às 3 da manhã. Quer dizer, nós trabalhamos muitas horas por dia, não é? Continuamos a trabalhar muito, mas já não é assim. Quer dizer, nós agora Claro, dormimos, nós claro. agora chegamos ao fim de semana e temos fins de semana, mas houve muito tempo na nossa vida que nós não tínhamos, Mas não essa é? é a parte que ninguém vê. Ninguém vê, Ninguém. exatamente. Só E há se vê. muitas noites que não se dormem porque as Claro. preocupações são muitas, mas enfim, isso faz Claro, parte mas de faz quem parte. se mete Faz nestas parte. andanças. Mas aí sim, delegar é difícil, mas é Mas foi fundamental, e fundamental. nós aprendemos a Portanto, fazê-lo. construir equipa é fundamental Construir, para ter sem isso velocidade. não se consegue. Ana, eu queria pedir-te que deixasses aqui um conselho para quem está a começar um negócio. Alguma nota que queiras deixar, algum conselho para quem está ou neste momento está empregado e está a pensar criar uma empresa, ou também para aquele que acabou de montar e está a sentir os primeiros grandes desafios, a inércia do início? Muito bem. Eu, se calhar, o que eu posso partilhar é esta perspectiva que ainda ontem eu e a minha irmã estivemos a conversar um pouco sobre isso, que é a percepção que as pessoas têm que ter que o caminho é longo e muitas vezes é preciso nós pararmos e tomarmos a consciência de o que é que nos levou a começar este caminho e não perdermos a fé, seja ela qual for, Certo. e a coragem de continuar esse caminho. Às vezes também é preciso mudá-lo se ele for completamente errado. Claro, Mas claro. perceber que não é imediato. E se a nossa fé continuar depositada naquele objetivo, é porque em princípio o caminho é certo. Então que haja a coragem para o continuar. E depois, nesta perspectiva também de nós temos que sonhar grande. Hum.
nós temos que sonhar grande. Eu há pouco tempo, e por causa da morte do Papa Francisco, começaram a aparecer muitos vídeos pequenos de testemunhos dele na internet. Fantástico. E é um homem, era um homem inspirador, é um homem inspirador. Continua. E continua a ser inspiração, está aí em todo lado, não é? Na realidade virtual está aí em todo lado. E ele dizia a determinada altura, e até foi no âmbito da Semana da Juventude, aqui em Portugal, ele, penso que não estou enganada, é que foi nessa semana, ele dizia: sonhem muito grande, porque a vida vos encarregará de reduzir esses sonhos. Mas se eles forem grandes, muito, muito grandes... A versão reduzida continua grande. Exatamente, a versão reduzida é grande na mesma, e portanto ela surtirá efeito. Sem dúvida. E portanto eu acho que esta é a grande mensagem. O caminho é longo, muitas vezes tem muitas pedras pelo caminho, mas se a fé naquilo, se nós continuarmos quando eu falo em fé, é fé na ideia, no objetivo, ideia, não é? acreditar Naquilo que nos levou a começar aquele caminho, que não haja perda de coragem. Essa autoestima é fundamental. Fundamental. Aliás, eu ainda ontem eu e a minha irmã dizíamos isso, foram muitas vezes os momentos em que nós chegamos até a feiras internacionais e pensamos: isto é tão grande, estas empresas são tão grandes, a nossa concorrência é internacional, são multinacionais, não é? Quer dizer, são empresas que estão em mais do que um país. Será que nós algum dia vamos de facto ter negócio nisto? Será que o caminho que nós escolhemos é o correto? Mas as feiras também nos traziam isso, que era mostrar que está validado, portanto vamos continuar. Portanto, estarmos atentos, termos uma visão abrangente, olharmos para a nossa concorrência e vermos se nos revemos nesses caminhos, mas traçarmos o nosso, acreditarmos e termos coragem para ir fazendo o caminho. Fantástico. E acho que isso se calhar é a minha mensagem, Ana, da minha experiência. Da escola à farmácia à indústria, de Portugal para o mundo, de investigadora a CEO de uma indústria que nos orgulha a todos. Muito obrigada. O nosso tecido empresarial tem que ser capaz de valorizar-se, de se autovalorizar. Se nós não formos capazes de olhar para o lado e valorizar aqueles que, como tu, fizeram o seu caminho e estão aí e são muito competentes, também não estamos aqui a fazer nada. Isso. É a minha opinião. É importante, se queremos o nosso território pujante, com energia, é importante nós darmos as mãos e ajudarmos uns aos outros. Eu espero ter contribuído com este a 100%, através da história, da tua história, Ana, e que possamos ter em conjunto inspirado muitos aí. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, Ana, e até ao próximo.